Você já sentiu como se sua mente fosse uma máquina que não desliga nunca? Pensamentos que vêm do passado, arrependimentos que te visitam antes de dormir, e do outro lado, o futuro com suas incertezas e cobranças? Foi exatamente assim que Lucas, um jovem de 26 anos, passou a viver. Morador de uma pacata cidade costeira, ele se via sufocado por uma inquietação constante. Por fora parecia estar tudo bem, mas por dentro, sua mente era uma tempestade sem trégua. Ele não conseguia sorrir mais como antes, nem relaxar ao fim do dia. Dormir era um desafio e viver um esforço. Lucas estava cansado de pensar demais. Sentia que algo dentro dele implorava por descanso, por silêncio, por paz. Até que, num daqueles dias em que a angústia pesa no peito, ele ouviu falar sobre uma vila distante, escondida entre vales tranquilos, onde vivia um homem sábio que já ajudara muita gente a encontrar o equilíbrio interior. Aquilo acendeu uma centelha de esperança. Talvez, pensou Lucas, aquele velho pudesse ajudá-lo. Se você também busca mais calma na vida, inscreva-se no canal e acompanhe até o fim essa história inspiradora. A inquietação de Lucas não era algo novo. Desde a adolescência, ele lutava com pensamentos excessivos e um certo vazio existencial. No início, achava que era só uma fase, mas os anos passaram e aquilo só se intensificou. Ele tentava de tudo, leituras, vídeos motivacionais, até exercícios físicos, mas nada parecia surtir efeito real. Sua mente sempre dava um jeito de fugir do agora, vivia entre lembranças dolorosas e medos do que ainda nem tinha acontecido. Foi em uma conversa com uma senhora no mercado que ele ouviu falar de um tal Sr. Augusto, um terapeuta aposentado, muito respeitado, que havia deixado a agitação da capital e escolhido viver isolado na vila do Vale Sereno. Diziam que ele era calmo como o vento da manhã e que seu olhar aceitava conversar com quem o procurasse, com o coração aberto. Lucas se agarrou àquela ideia como quem se segura à última tábua no meio de um naufrágio. Decidiu que partiria no dia seguinte. Precisava entender como encontrar paz. Aquilo era urgente. Preparou sua mochila, explicou aos pais que precisava de um tempo e começou a longa viagem até o interior, sem saber exatamente o que encontraria. A estrada era longa e cheia de curvas, atravessando campos, riachos e pequenas cidades. Lucas viajava de ônibus, olhando pela janela, como se buscasse respostas nas paisagens. Cada quilômetro parecia afastá-lo um pouco mais do caos mental que o acompanhava. Mesmo sem saber o que esperar, sentia uma espécie de alívio por finalmente estar fazendo algo concreto por si mesmo. Depois de 2 dias de viagem, com direito a caronas e caminhadas, Lucas chegou à vila do Vale Sereno. O lugar era como um cartão postal. Casas simples, árvores frondosas e um silêncio acolhedor. Ele seguiu as instruções que recebera da senhora do mercado e encontrou no fim de uma rua de pedras uma pequena casa coberta por trepadeiras. No alpendre, um senhor de cabelos brancos e olhos fechados estava sentado em posição meditativa. Era ele, o famoso Sr. Augusto. Com o coração acelerado, Lucas aproximou-se com respeito. Quando seus passos fizeram ruído sobre a madeira, o velho abriu lentamente os olhos e o encarou com um sorriso calmo. Sr. Augusto, eu vim de longe porque não aguento mais. Minha mente está um caos, não tenho paz, disse Lucas. O velho apenas assentiu. Você chegou no momento certo, respondeu com serenidade. Lucas sentou-se ao lado do velho, tentando controlar a ansiedade. Havia algo naquela presença que acalmava, como se o tempo andasse mais devagar. Sem pressa, Sr. Augusto perguntou sobre o que o afligia. Lucas contou tudo, os pensamentos constantes, a dificuldade de dormir, o sentimento de não estar realmente vivendo. O sábio escutava em silêncio, sem interromper, apenas observando. Depois de um tempo, o senhor se levantou. Foi até dentro da casa e voltou com um copo de vidro simples. Encheu-o até a borda com água, tão cheio que bastava um passo em falso para que transbordasse. Entregou o copo a Lucas e disse com voz firme, mas gentil: Quero que caminhe até o outro lado da vila e volte aqui sem derramar uma gota.
Lucas ficou surpreso. Aquilo parecia não ter sentido, mas o olhar do velho não deixava espaço para dúvidas. Era como se aquela tarefa carregasse algo maior. Ele aceitou. Com passos cuidadosos, saiu do alpendre segurando o copo com as duas mãos. Sentia-se ridículo no início, mas aos poucos sua atenção foi tomada completamente pela tarefa. O copo tremia com cada passo, e ele sabia que não podia se distrair. Sem perceber, Lucas havia começado sua jornada de transformação. As ruas da vila estavam vivas. Crianças corriam e brincavam, cães latiam, moradores conversavam entre si. Mas para Lucas tudo desapareceu. Sua mente, antes tão acelerada, agora estava focada apenas em um ponto: o copo de água. Cada passo era lento, consciente, quase cerimonial. Ele sentia cada músculo do corpo trabalhando em harmonia para manter o equilíbrio. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas não pensava em mais nada. O passado não importava, o futuro não existia. Só havia o agora, o copo, os passos, o ar ao seu redor. Mesmo que o mundo estivesse em movimento, dentro dele tudo estava em silêncio. Chegar até a outra ponta da vila e voltar parecia simples, mas exigia concentração total. Algumas pessoas observaram com curiosidade. Ninguém interferiu. Talvez já soubessem que aquela tarefa não era apenas um exercício qualquer. Quando finalmente retornou ao alpendre, Lucas entregou o copo intacto ao velho. "Não derramei nenhuma gota", disse, com um leve sorriso de vitória. Senhor Augusto olhou para ele com ternura. "Muito bem. Agora me diga, você viu as crianças brincando? Ouviu os cães latindo?" Lucas franziu a testa. "Na verdade, não. Só consegui focar no copo." O velho sorriu. A verdadeira lição estava prestes a ser revelada. Se essa história está tocando seu coração, inscreva-se agora no canal para receber mais histórias como esta. O velho senhor olhou fixamente nos olhos de Lucas. "Você entendeu o que aconteceu?" perguntou com calma. Lucas balançou a cabeça, confuso. Durante o caminho, sua mente não fugiu para lugar nenhum. Você não pensou no que já passou, nem no que ainda está por vir. Estava inteiramente aqui no agora, e é exatamente isso que significa ter paz interior. Lucas sentiu um arrepio. Ele nunca havia experimentado aquilo antes. Sempre fora dominado por pensamentos aleatórios, projeções, medos. Mas durante aquele simples trajeto com o copo de água, sua mente ficou silenciosa. Ele percebeu que não era o mundo ao redor que o perturbava. Era sua própria atenção que se perdia no tempo. Senhor Augusto continuou. A maioria das pessoas vive no piloto automático, presas ao passado ou preocupadas com o futuro. Mas o único lugar onde a vida acontece é aqui, neste instante. Quando você vive com atenção plena, sua mente se aquieta. E então, a paz que sempre buscou aparece, não como algo mágico, mas como um estado natural que sempre esteve aí, dentro de você. Lucas escutava cada palavra como se estivesse redescobrindo a vida. Ele não precisava fugir para longe, nem mudar quem era. Apenas precisava aprender a estar presente. Aquilo mudava tudo. Senhor Augusto levou Lucas até o fundo da casa, onde havia um pequeno jardim. Ali tudo era simples. Algumas flores, uma fonte de água, o som de pássaros ao longe. Este lugar é como sua mente poderia ser, disse o velho. Simples, sereno, presente. Eles sentaram-se em silêncio por alguns minutos. Lucas, acostumado com o barulho constante da mente, sentiu um estranhamento, mas aos poucos percebeu que aquele silêncio não era vazio, era cheio de presença, era vivo. Lucas, disse o velho, a maioria das pessoas tenta controlar os pensamentos, lutar contra eles. Mas isso só gera mais agitação. O segredo não é lutar, é observar. Assim como você observou o copo, observe seus pensamentos, sem julgamento, sem se perder neles. Apenas veja e eles vão embora sozinhos. Lucas refletiu. Era tão simples, mas tão profundo. Como ninguém nunca tinha lhe dito isso antes. A vida inteira ele tentava silenciar a mente à força, e agora entendia que o caminho era o oposto. Presença, aceitação e observação. Naquele instante, Lucas se sentiu diferente.
como se tivesse acordado de um longo sonho. O mundo continuava o mesmo, mas ele, não. Uma parte dele havia despertado, e essa parte sabia exatamente o que fazer a partir de agora. No dia seguinte, Lucas acordou cedo. O sol começava a tocar a vila com seus primeiros raios, e um aroma de terra molhada preenchia o ar. Ele se levantou com um sentimento diferente, como se uma nuvem tivesse se dissipado dentro dele. Sua mente, embora ainda ativa, já não parecia um campo de batalha. Estava mais clara, mais leve. Senhor Augusto o esperava na varanda. Hoje você não precisa de lições, disse com um sorriso. Hoje você apenas vive. Lucas sorriu de volta. Não precisava mais perguntar nada. A resposta já estava dentro dele. Ele havia compreendido que a paz não era um lugar para onde se vai, mas uma forma de estar onde se está. Eles caminharam juntos pela vila em silêncio. Lucas agora via as crianças, os cães, os sons, os aromas, tudo. E mesmo vendo tudo isso, sua mente estava tranquila. A presença havia se tornado parte dele. Era como se aquele copo cheio de água ainda estivesse em suas mãos, lembrando-o da atenção necessária para não derramar a própria paz. Ao se despedir, Senhor Augusto lhe deu um último conselho. Volte para sua vida, mas leve-o agora com você. Sempre que se perder, lembre-se do copo. Ele será seu guia. Lucas partiu com o coração leve, como quem carrega um novo mundo dentro de si. O retorno à cidade foi tranquilo, mas não por causa do caminho, e sim por causa do novo estado de espírito de Lucas. Ele agora via o mundo com outros olhos. Onde antes havia agitação, ele encontrava pausas. Onde havia ansiedade, ele cultivava presença. Sua família notou a diferença logo nos primeiros dias. Ele estava mais calmo, sorria mais, escutava mais. Claro, os desafios continuavam a existir, mas Lucas agora sabia como enfrentá-los. Em vez de reagir automaticamente, respirava. Em vez de se perder em pensamentos, voltava para o agora. Sua mente ainda falava, mas ele já não acreditava em tudo que ela dizia. Com o tempo, passou a compartilhar o que havia aprendido com outras pessoas. Não como um mestre, mas como alguém que viveu na escuridão e encontrou uma vela acesa. Ele sabia que não podia eliminar os problemas dos outros, mas podia mostrar o caminho, o mesmo que o Senhor Augusto havia mostrado a ele. Hoje Lucas ainda caminha pelas mesmas ruas de antes, mas dentro dele tudo mudou. Ele carrega um silêncio que não é vazio, mas cheio de vida. E sempre que sente a mente começar a se agitar, fecha os olhos, respira fundo e lembra do copo de água. A história de Lucas é, na verdade, um espelho. Ela reflete aquilo que muitos de nós sentimos todos os dias: a mente inquieta, a falta de paz, a sensação de estar sempre correndo sem sair do lugar. Mas essa história também mostra que existe um caminho, e o mais surpreendente é que esse caminho não está fora, está dentro. A presença é o portal para a liberdade. Não importa onde você esteja, nem quais desafios enfrenta. Quando você aprende a estar inteiro no agora, tudo se transforma. A paz que você tanto procura já mora em você. Só está encoberta por pensamentos demais. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa de paz. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que achou e, claro, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que despertam, tocam e inspiram. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, onde estiver, esteja por inteiro. Até a próxima história.